Vamos neste vídeo fazer uma pequena análise de aspectos gerais das soluções da equação de Maxwell encontradas no vídeo anterior, ondas eletromagnéticas. Nós vimos que, solucionando suas equações no espaço livre com a ausência de fontes, Maxwell obteve campos elétrico e magnético oscilantes perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção de propagação dada pelo vetor k. Sua velocidade de propagação corresponde à velocidade da luz do vácuo, comumente designada por c. Trata-se então de uma onda transversal. Vamos voltar então à nossa análise simples sobre ondas, considerando uma onda unidimensional. Se nós a representarmos numa dada dimensão espacial x, nós teremos uma função oscilante que se repete em um intervalo regular, e essa distância entre dois máximos da função, ou de forma equivalente, dois mínimos, nós chamamos de lambda e dizemos que é o comprimento da onda. Podemos representar a nossa onda também no eixo temporal, em que teremos também uma função oscilante que, da mesma forma, se repete em um intervalo temporal regular. De forma equivalente, a distância entre dois máximos ou dois mínimos no tempo desta onda, nós chamamos de período e designamos por um t maiúsculo. Vimos que nós temos no argumento da onda eletromagnética Kr menos ωt. Nós vimos no vídeo em que fizemos uma análise das ondas em um contexto geral que ω corresponde a 2πν, onde νi é a frequência da onda em Hz. O período, por sua vez, é dado por 2π sobre ω ou 1 sobre νi. E nós temos que lambda, o comprimento de onda, será dado pela velocidade de propagação da onda, ou seja, c vezes o período, e com esta definição nós temos que o número de onda será dado por 2π sobre lambda. Tendo como base estas definições que nós revisamos, eu recomendo que você, inclusive, se necessário, assista novamente aquele meu vídeo em que eu falo de ondas. Vamos tratar de ondas eletromagnéticas. Então nós temos que Maxwell obteve esse tipo de solução como resultado das suas equações. E, por coincidência, estas soluções possuíam uma velocidade de propagação numericamente igual a c, a velocidade de propagação da luz no vácuo, que já era conhecida. Os experimentos de Heinrich Rudolf Hertz estabeleceram a conexão que faltava, de que, de fato, esse tipo de solução corresponde à luz. Ou seja, a luz é uma onda eletromagnética. Como tal, nós podemos descrever a luz em termos de seu comprimento de onda lambda. Ele varia de 10 a menos 15 a 10 a nona metros. Veja como este intervalo é gigante. Nós podemos ter uma onda com comprimento menor do que picômetros, bem menor, ou podemos ter ondas com comprimento de milhares de quilômetros. E também podemos nos referir à luz pela frequência νi, que varia de 1 até 10 a 24 Hz. Lembrando que a sua velocidade de propagação no espaço livre é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em geral, nós nos referimos à frequência e ao comprimento de onda por prefixos. Para a frequência, nós nos referimos, quando estamos lidando com 10 a 12 Hz, ao tera. Quando nos referimos a 10 a nona Hz, estamos nos referindo ao giga. Ao nos referirmos a 10 a sexta Hz,
estamos falando do mega. E, por fim, se nos referirmos a 10 ao cubo hertz, estamos falando do quilo. Então, estes são os prefixos utilizados para a frequência tera, giga, mega ou kilohertz, em homenagem ao Heinrich Rudolf Hertz. E, por outro lado, comumente nos referimos ao comprimento de onda utilizando os prefixos 10 a menos 2 metros, ou seja, centímetros, 10 a menos 3 metros, trata-se de milímetros, 10 a menos 6 metros, tratam-se de micrometros, e 10 a menos 9, em que temos nano, ondas com comprimento da ordem de nanômetros. Então, é assim que comumente nos referimos ao comprimento de onda. Vamos fazer então uma representação gráfica de todo este intervalo de comprimentos de onda e frequência e como nós costumamos chamá-los. Nós teremos aqui ondas com um comprimento muito pequeno e vai gradualmente aumentando, em que nós temos frequências da ordem de 10 a 21 Hz ou comprimentos de onda da ordem de 10 a menos 12. Em cima, então, eu estou representando o nosso Ni, a frequência em Hertz, e embaixo eu estou considerando lambda em metros. Esta faixa de ondas eletromagnéticas são os chamados raios gama. Veja que estamos em um comprimento de onda muito pequeno e uma frequência muito alta. Vamos agora aumentar um pouco este comprimento de onda. Claro que teremos uma variação gradual neste comprimento de onda. Quando nós diminuímos a frequência para 10 a 18 Hz e temos aqui um comprimento de onda na faixa de 10 a menos 9 metros, ou seja, comprimentos de onda da ordem de nanômetro, nós estamos falando de raios X. O raio X, aquilo que é usado na análise de materiais e na medicina, é uma forma de onda eletromagnética, possui propriedades análogas às da luz. A luz é um tipo particular de onda eletromagnética. O que é que se localiza no chamado espectro visível? Temos frequências da ordem de 10 a 15, ou comprimentos de onda da ordem de micrômetros. Nós estamos falando, então, da luz, ou seja, aquilo que nos é visível, a luz propriamente dita. Vamos diminuir um pouco mais esta frequência, chegamos a 10 a décima Hz e comprimentos de onda da ordem de centímetros. Estamos aqui lidando com as microondas. E na fronteira da luz, ou seja, do espectro visível, com os raios X, nós temos aqueles comprimentos que constituem o ultravioleta. E na fronteira da luz com as microondas, nós temos o infravermelho. Vamos agora aumentar bastante este comprimento de onda. Quando chegamos na faixa de 10 ao quadrado metros, de 100 metros, de quilômetros, nós estamos lidando com ondas de rádio e corresponde a frequências da ordem de megahertz, ou seja, 10 a sexta. Cada região de comprimentos de onda possui propriedades e aplicações tecnológicas. Nós temos que os raios gama constituem radiação altamente penetrante. Nós estamos aqui, como representei acima, na faixa de 10 a 22 a 10 a 19 Hz, ou comprimentos de onda de 10 a menos 14 a 10 a menos 11 Hz. Abaixo nós temos os raios X. Eles se caracterizam por penetrar tecidos macios, mas não ossos. Daí sua aplicação importante na medicina. Nós temos aqui frequências da ordem de 10 a 20 a 10 a 16 Hz ou comprimentos de onda da ordem de 10 a menos 11 a 10 a menos 8 metros. Note que
existe uma certa superposição nestes intervalos de frequência e comprimento de onda. Afinal de contas, trata-se aqui de uma nomenclatura artificial que foi imposta por nós, sendo que nos raios-x nós começamos a ter ondas do comprimento de nanômetros. Dos raios-x nós partimos para o ultravioleta, que são comprimentos de onda pequenos na fronteira da luz visível. Aqui estamos lidando com frequências da ordem de 10 a 17 a 10 a 15 Hz. Novamente, temos uma certa sobreposição com os raios-x e comprimentos de onda entre 10 a menos 8 a 10 a menos 7 metros. Também estamos na região de nanômetros. Vamos agora analisar uma faixa estreita das ondas eletromagnéticas que constitui a luz propriamente dita. Trata-se de uma faixa extremamente estreita, diminuta do intervalo de frequências ou de comprimentos de onda, centrada em 10 a 15 Hz e comprimentos de onda localizados entre 10 a menos 7 e 10 a menos 6 metros, ou seja, estamos aqui lidando com a faixa de micrômetros, em que nós temos, neste caso, o intervalo entre 400 nanômetros ou 700 nanômetros, que constitui a faixa do violeta e do vermelho. É interessante nós analisarmos a sensibilidade do olho humano. Nós podemos representar essa sensibilidade em termos de comprimento de onda desta forma, uma curva desse tipo, em que aqui nós temos os 700 nanômetros. O máximo ocorre na fronteira entre o verde e o amarelo. Mais para o final, nós temos uma sensibilidade menor para o alaranjado e, simetricamente, na região do azul. Essa é a curva de sensibilidade do olho humano. Bom, tratamos da luz visível, vamos então falar da fronteira no infravermelho. Quando falamos no infravermelho, estamos basicamente nos referindo a calor. Quando aquecemos um objeto, conforme aumenta a sua temperatura, aumentam as suas emissões de infravermelho. E aqui estamos lidando com comprimentos maiores na fronteira do espectro visível. Temos aqui, em termos de frequência, o intervalo de 10 a 15 a 10 a 12 Hz, ou seja, frequência de terahertz, e em termos de comprimentos de onda, de 10 a menos 6 a 10 a menos 2 metros. Estamos de micro a centímetros. Após o infravermelho, prosseguindo, lidaremos com as microondas. Aqui nós temos aplicações tecnológicas em circuitos elétricos, oscilantes, telefonia, e uma aplicação científica é a radiação de fundo do universo, vestígios da grande explosão do Big Bang. Lidamos aqui com o intervalo de 10 a 12 Hz até 10 a 9 Hz, ou seja, de tera a gigahertz, ou em termos de comprimentos de onda, nós podemos falar de 10 a menos 3 metros a ordens de 1 metro. Estamos aqui lidando de milímetros até metros em si. E chegamos na parte que talvez seja mais interessante para vocês, que é a parte referente às ondas de rádio. Todo o espectro, toda a faixa de frequências e comprimento de onda que sobra, uma faixa muito grande. As ondas de rádio possuem aplicações nas comunicações, que nós vamos analisar em um pouco mais de detalhe, e na ciência, quando falamos em radioastronomia. Recentemente, nós perdemos um dos maiores radiotelescópios do mundo, se não o maior, que era aquele localizado em Arecibo, Porto Rico. Aqui nós estamos lidando com frequências abaixo de megahertz e comprimentos de onda acima de metros. Aqui podemos ter centenas de metros, milhares de metros
E as ondas de rádio recebem denominações, digamos assim, tecnológicas comerciais. Vamos aqui fazer um eixo vertical em que nós vamos aumentar o comprimento de onda, nosso lambda. E, da mesma forma, vamos adotar um eixo oposto em que trataremos das frequências. Nós temos as chamadas ondas largas. Quando falamos em um rádio de ondas largas, na faixa entre 30 a 300 kHz, temos então as ondas AM, amplitude modulada. O seu rádio AM opera na faixa de 1 MHz. Em termos de comprimento de onda, abaixo do AM nós temos as ondas curtas, que opera na faixa de frequência entre 2 a 30 MHz. Das ondas curtas, nós diminuímos um pouco o comprimento de onda e aumentamos a frequência, chegamos às ondas FM, rádio FM, frequência modulada, que opera na faixa das centenas de megahertz. Em seguida, nós chegamos nas ondas VHF, Very High Frequency, entre 30 a 300 MHz. Vemos aqui que FM e ondas curtas estão na faixa de VHF. E temos então Ultra High Frequency, ou UHF, que opera no intervalo de 300 a 3000 MHz.